Privatização é o processo de venda de empresas públicas ou das ações de empresas de economia mista para a iniciativa privada. No Brasil, esse tipo de política teve destaque nos anos 90, mas retornou à pauta com a posse do novo ministro da Economia, Paulo Guedes. E para debater sobre privatização no Brasil, nós convidamos ao nosso estúdio o professor Everton Rosa, da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG. Olá, professor, obrigada pela presença. Olá, Camila. E também contamos com a presença da professora Daniela Rosim, que também é da FACE da Universidade Federal de Goiás. Olá, professora, obrigada pela presença. Olá, tudo bem? Para começar, a gente citou aqui no começo que nos anos 90 houve uma política de privatização e que ela voltou agora nesse novo cenário, né, do governo Jair Bolsonaro. Quais os objetivos de um governo que anuncia um processo de privatização? Vou começar com o professor Everton. O objetivo de um governo que inicia um processo ou anuncia que deseja fazer privatização é se desfazer do patrimônio público, dos ativos públicos, né? Normalmente se deseja se desfazer desses ativos por um problema conjuntural. No Brasil, a história tem nos contado que crises conjunturais têm servido de desculpa para você se desfazer desses ativos que são riqueza nacional, né? E normalmente se desfaz nisso a preços baratos, né? Então, é um governo que tem como programa privatização, é um governo de desmonte do que foi construído ao longo de toda a nossa história aí em busca do desenvolvimento, né? Então, não só é um Estado que não quer administrar seus recursos, mas não está nem interessado para quem está entregando esses recursos. E muitos desses ativos, né, eles são estratégicos, não só do ponto de vista da segurança, mas do ponto de vista da própria gestão da economia nacional, da garantia do emprego, do nível de consumo, do nível de investimento, né? Então, quando o Estado anuncia privatizações, ele está abdicando da responsabilidade econômica que ele tem, né? Ou seja, está entregando tudo para o mercado, na perspectiva que o mercado, funcionando de forma anárquica, garante o emprego e a renda para as pessoas. Professora Daniela, a senhora concorda? Dá para pensar em algum tipo de lucro que o governo obteria nessa venda, né, de empresas ou de ações também? Como o professor Everton colocou, às vezes essas empresas elas são vendidas, né, esse patrimônio público ele é vendido num valor baixo, né, muitas vezes abaixo do que ele vale. Esse valor, quando ele é angariado de forma... Aliás, ele é angariado por meio das privatizações e aplicado de forma estratégica para investir em setores específicos que passam realmente a prestar um serviço de qualidade, se tem algum ganho, né? Mas o ponto negativo é que esse custo da venda, ele acaba indo para o próprio cidadão, entendeu? E o custo de vender é um preço menor, né? Sem contar que quando a gente tem um programa de privatização e algumas áreas são privatizadas, por exemplo, rodovias, né? É diretamente passado aí, né, um impacto para o bolso ali do cidadão, né? E então, assim, numa ótica mais distante, eu acho que os pontos negativos, eles acabam prevalecendo frente à aplicação estratégica que o governo deveria fazer desse valor angariado. Já que vocês começaram a falar sobre isso, né? Qual a avaliação que vocês fazem dessas privatizações que já foram realizadas no Brasil? A senhora citou o caso das rodovias, né? Onde a gente paga o pedágio, apesar de pagar os impostos também, que seriam destinados para essas rodovias. Muita gente cita o caso das empresas de telefonia que foram privatizadas e supostamente o serviço teria melhorado. Como que a senhora avalia as privatizações que já foram realizadas no Brasil aí nas últimas décadas?
A que custo, né, essas privatizações foram feitas e a que custo esses serviços foram melhorados, né? Porque o caso da telefonia, por exemplo, fala-se muito da rapidez com que hoje consegue uma linha telefônica, né? Mas ainda há muito para evoluir no sentido dos valores cobrados do consumidor final, né? Então, esses valores são realmente justos, né? Até que ponto e qual está sendo também o momento vivido por essas empresas no sentido de respeitar ou não ali, por exemplo, a liberdade do consumidor final, no sentido de muitas ligações, muita insistência para cobrança, muita insistência para venda. Então, até que ponto isso está regulamentado, não está regulamentado? Como que isso pode... a que custo foi feita essa privatização, entendeu? Então, o custo ele acaba ficando realmente comparado com outros países, né? Os valores que a gente paga, ele está coerente, não está? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente deve fazer. Porque às vezes a gente vê, todo mundo agora tem celular, a gente consegue mais facilmente uma linha telefônica, mas a que custo, né? Como isso ocorre nos outros países? O caso da rodovia, acho que aplica a mesma lógica, né? A que custo valeu a pena? Quem está pagando, né? Por isso, como está pagando e o quanto está pagando, tá? Professor Everton, também queria que o senhor avançasse um pouquinho na avaliação, né? Também já começou na primeira resposta a falar um pouco sobre isso. Sim. No caso da experiência das privatizações, o que nós temos? O Estado vendeu, né, no caso dos anos 90, vendeu uma capacidade que existia, uma estrutura que existia, abriu mão não só disso que já existia, abriu mão do potencial de desenvolvimento que viria a partir da experiência de operação nesses setores com a telefonia. Então, muita gente diz que melhorou a telefonia, mas significa, na verdade, nós tivemos uma mudança tecnológica nos anos 90, né? E o que acontece quando nós privatizamos nosso sistema de telefonia? Não só, nós abrimos mão de todo o desenvolvimento que nós poderíamos aproveitar com uma empresa estatal, talvez a maior estatal da América Latina no setor. Nós abrimos mão disso, veio a mudança tecnológica e isso ficou tudo para ganho privado, né? Então, hoje, qual que é o resultado da telefonia? Não temos uma empresa estatal no setor, não temos desenvolvimento tecnológico de ponta no setor, está entregue em parte para empresas estrangeiras e o consumidor paga, acredito que essa é a cifra, 3 vezes mais do que a telefonia em outros países. Gasta mais aqui com o celular do que na Europa. E nós não somos um país desenvolvido, né? Somos países... Aí diz que é em desenvolvimento, mas em desenvolvimento significa que está num processo, e o nosso processo não é de desenvolvimento mais. Isso aí parou, isso aí nós estamos em retrocesso, né? Então o saldo das privatizações vai para a mineração, temos aí as tragédias que aconteceram e tudo mais. Por quê? Porque a lógica privada de gestão do patrimônio público é a busca de lucro e não universalização, segurança e tudo mais, né? Então é isso. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Acompanhe Conexões pelo site da TV UFG e também pelo canal 15.1 do Sinal Aberto, pelo 21 da NET Goiânia ou pelo 15 da Gigabyte HDTV. Também dá para assistir pelo Facebook ou pelo YouTube. Estamos de volta e hoje falamos sobre privatização. Aqui no estúdio estão o professor Everton Rosa e a professora Daniela Rosim, ambos da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG. Professora Daniela, em relação a esse novo projeto que se desenha de privatizações, né, já que na campanha eleitoral de 2018 Jair Bolsonaro já colocava isso, né, como uma plataforma política, o atual ministro também já fala sobre privatizações. Qual que é a avaliação de você em relação à possibilidade de se voltar a esse modelo? Há que avaliar aí uma questão principalmente de soberania nacional, né? Como foi colocado aí pelo professor Everton, no exemplo das telecomunicações, no bloco anterior, né? Você deixa, por exemplo, o Estado ele sai de setores muito estratégicos, deixa de fazer pesquisa, deixa de evoluir, tá? Então, e isso, né, frente aí à conjectura mundial, né, isso acaba
deixando o país menos desenvolvido, né? O Estado ele abre mão dessas frentes e entrega à iniciativa privada, cujo objetivo principal é o lucro. Então, tem setores que eles são estratégicos, sim, para um país, né, para um Estado-nação, apesar de, num primeiro momento, para a população ele não parecer estratégico, dependendo da maneira como você analisa, né? Mas se desfazer do patrimônio público e da maneira como vai se desfazer, né? É um processo que precisa de muita análise, porque envolve, assim, não é simplesmente angariar aquele valor para reaplicar em algum outro lugar. Às vezes essa aplicação não tem tanto retorno quanto já estava tendo. Então, precisa de uma reflexão muito profunda, principalmente em relação aos impactos negativos que isso pode trazer. Professor Everton? Na minha opinião, o que o governo faz, o governo atual, Jair Bolsonaro, ele vai intensificar a agenda do MDB. Né, o que é o partido? Sim. Do governo Michel Temer, né? A Ponte para o Futuro, que é um fracasso. Então ele radicaliza isso, né? Então a Ponte para o Futuro já era uma volta dos anos 90 e aqui é escancarado com o Paulo Guedes. O objetivo final todo é qual? É reduzir o tamanho do Estado na economia, sim, mas no fim é o quê? É levantar recursos, né, para superar a questão do déficit fiscal, né, e dar uma aparência que colocou as contas do Estado em ordem. Há várias formas de fazer que não é vendendo a capacidade estatal de agir na economia. Então, as empresas que ele elenca, ele foi na Globo News, né, pôs lá 2 trilhões que ele espera arrecadar com as estatais, ninguém sabe como chegou nesses números aí, né? Bem, falácias à parte, o que acontece? Quando aconteceu a crise de 2008, ela mudou o mundo, assim. A gente está vivendo essas mudanças ainda, né? Mudanças na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né? Teve mudanças no mundo do trabalho, a economia não voltou a ser o que era, não voltou a ter prosperidade que tinha. Então o pessoal está buscando as saídas mais fáceis, né? Então governos mais extremistas têm sido eleitos em vários países do mundo, né? Isso não muda aqui com o Brasil, né? Então a coisa ideológica está muito forte de novo, né? Então esse programa de privatizações vem em que sentido? É um discurso altamente ideológico, né? E se ignora que o que amorteceu a crise de 2008 e que manteve a economia em virtual pleno emprego, né, foram justamente o quê? As estatais capitaneando os investimentos. Foram os bancos públicos garantindo financiamento barato e de longo prazo para a economia brasileira. Então, no programa aí de privatização dele está a Petrobras, que é uma empresa mista, que nada sustentava a expansão do investimento na metalurgia, siderurgia, indústria naval, petróleo, biocombustíveis e tudo mais. Hoje, reduzir a Petrobras para uma empresa de petróleo que estão doidos para vender para as outras empresas estrangeiras, né? Professor, me deu uma dúvida agora, para a gente fazer uma comparação. Como que isso acontece em outros países do porte do Brasil? A maior parte das empresas, as empresas dos setores essenciais, são privatizadas, são estatais? Como é que isso funciona? Depende do contexto. Por exemplo, a Inglaterra, nos anos 80, fez exatamente isso. Privatizou as empresas essenciais justamente porque o neoliberalismo com a Margaret Thatcher estava bem ali, né? Então, essa retórica nasceu lá, né? Ou se consolidou lá, né? Então, você passou a privatizar tudo. Hoje, a Inglaterra é um dos países que tem o quê? Desde a crise de 2008, a iniciativa privada não consegue conduzir determinados projetos, né? Sobretudo na área de infraestrutura e saneamento, e se volta a questão de o quê? Não, tem que se reestatizar esses ativos, por quê? Porque independente se a gestão é privada ou pública, o serviço tem que acontecer, né? Então, essa experiência da Inglaterra, outros países europeus também, o que eles estão fazendo? Estão reestatizando serviços que eles tinham entregue para a iniciativa privada dentro dessa ideologia. Por quê? Porque os empresários ou não estão conseguindo os financiamentos, ou não têm perspectiva de fazer investimento, então alguns estão devolvendo, inclusive, as concessões, né? E o Estado tem assumido porque é ele que tem condições de fazer no momento desse, né? De incerteza, de crise e tudo mais.
Professora, passar um pouquinho a palavra para a senhora. Como é que a senhora avalia, o professor começou a falar sobre isso, em relação à privatização, de empresas importantes como Petrobras, como o Banco do Brasil, como Caixa Econômica? Aquilo que eu volto tocando desde o início, né? Primeiro a questão aí da soberania nacional, do Estado, desenvolvimento de pesquisa e tal, e depois, no segundo momento, o quanto isso vai custar, né? Por exemplo, a política de combustíveis aí, né? Como é que a gente vai, passando por um processo de privatização, como é que isso vai chegar até o consumidor, né? O que isso vai trazer aí de benefício frente ao valor que foi angariado pela venda, né? Sem contar que, como o Everton colocou, já está, assim, esse movimento de reestatização, ele já está muito presente, porque a iniciativa privada, ela não conseguiu dar conta de alguns setores que são essenciais. A melhora, a qualidade do serviço prestado não faz jus com o valor que está sendo pagado, e mesmo assim, né, isso, ainda que se paga um valor alto, a iniciativa privada ela não consegue viabilizar, talvez por falta de maiores investimentos que o governo é capaz de fazer, e a iniciativa privada não, entendeu? Então, talvez seja esse aí o caminho. A gente vai para mais um intervalo. Contribua com Conexões, mande sugestões no jornalismo@tvufg.org.br ou no WhatsApp 99181 1406. Conexões está de volta para finalizar a nossa conversa sobre privatização. Estão aqui no estúdio o professor Everton Rosa e a professora Daniela Rosim, que são da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da Universidade Federal de Goiás. Professora, queria finalizar esse último bloco com a senhora. O professor Everton falou muito dessa questão ideológica das privatizações. E geralmente a gente pensa mais na questão econômica, né? No ganho que o Estado poderia ter com isso, no enxugamento do Estado, né, em relação a essas empresas. Mas existiriam grupos que apoiariam esse processo de privatização para obter algum tipo de benefício? Existe aí algo por trás desse processo? A gente poderia entender assim? Ah, sim, com certeza, né? Porque aí a gente pode colocar até o grupo empresarial, porque a lógica empresarial, que é o lucro, né? É o grupo que mais, assim, acho que ganharia com isso, tá? Uma vez quando a gente privatiza algum tipo de serviço, o grupo que mais perde é aquele dos trabalhadores, né? Que trabalhavam nessas funções, o serviço público em si, porque o quanto que uma empresa não pega, né? Não faz demissões, não faz aí a troca, e trocando por outros funcionários, ou até mesmo por máquinas, ou por um serviço muito mais informatizado, um serviço muito mais mecânico, que não necessariamente garante a qualidade que o serviço público merece, que o serviço público tem que ter, né? Ou o serviço aí de caráter público tem que ter. Então, assim, a lógica do lucro está por trás. E essa lógica, ela é muito forte às vezes, e muito agressiva para estar presente em alguns setores que precisam receber mais investimento para garantir bem-estar social, não necessariamente só o lucro, tá? Então, assim, o setor mais prejudicado, eu acredito que seja da população em geral, esperando a qualidade no tipo de serviço, né? E o mais beneficiado aí, com certeza, o setor que visa única e exclusivamente o lucro, né? Professor Everton, já que o senhor começou a falar de ideologia e me suscitou essa pergunta, que tipo de ideologia está por trás desse novo modelo de privatização? Tá. Quando eu citei ideologia, não significa que quem está usando o discurso acredita, né, nas virtudes da ideologia, mas está usando essa ideologia para obter ganhos financeiros, né? Então, que ideologia? Nós estamos aqui, né, e nada mais materializa a situação do que o Paulo Guedes, da Universidade de Chicago, um economista da Universidade de Chicago, que é o berço do fundamentalismo de mercado do Milton Friedman, né? Como ele mesmo não tem receio de dizer. Então, qual que é a crença? A crença é que o mercado pode tudo, né? E que a fonte do mal
para usar, né, a expressão ação estatal, intervenção do Estado na economia. Então eles confundem a responsabilidade econômica que o Estado tem a partir do século XX com uma intervenção que não se justifica no mecanismo de mercado. Então eles têm a crença, de um jeito ou de outro, né, que as relações econômicas se autorregulam como se houvesse uma mão invisível que garante o bem-estar de todo mundo, apesar da busca individualista e egoísta das pessoas, né? Isso aí ecoa lá do século, desde o Adam Smith, né? 1776, ecoa essa mesma noção. Essa ideia ela só é reciclada ao longo do tempo. Quem que ganha? Independente. Então, se tem gente que acredita nisso, fielmente, aí tem muita economista que acredita nisso, né? Mas você tem os economistas que eu costumo dizer que são sagazes. Eles sabem que não funciona assim, mas esse é o discurso interessante para ganhar dinheiro. Por quê? Quem ganha dinheiro com as privatizações? Então, 2008, a crise global, tal como foi na Grande Depressão, muitos setores ficaram vulneráveis, né? Incerteza, não se sabe quando a receita vai se recuperar e tudo mais. Então, o que é uma coisa boa para fazer nesses momentos? Fusões e aquisições, de um lado, né? Então, as empresas compram outras empresas que têm mercado garantido, e serviços públicos têm demanda garantida. Então, para que isso vai ficar no Estado numa situação de crise? Então, você tem muita gente interessada em o quê? Ocupar os setores públicos, porque o investimento já foi feito, tem demanda garantida e, normalmente, o preço do serviço fica mais caro. Esse é um setor, mas não é o único. O setor financeiro é o que mais ganha, por conta do quê? Da volatilidade, da expectativa, das mudanças e tudo mais. Então, a especulação no mercado financeiro, sobretudo com essas empresas que têm ações, ela é tremenda. Então, os bancos, né, os representantes das empresas financeiras, né, os gestores de portfólio, eles são altamente interessados nisso. Basta ver como que o mercado financeiro ficava feliz com as pesquisas que mostravam a expansão do Bolsonaro, né? Porque, né, independente se vai ser um bom governo ou não vai ser, a questão é esse discurso, né, ele é interessante para quem especula, né? Então as privatizações, elas são interessantes. Então basta aí anunciar que vai privatizar qualquer uma estatal, essas ações já começam a subir. Independente se não vai ter mais investimento, que o serviço vai ficar pior ou vai ficar mais caro, né? Então, nós estamos aqui, e esse que é o problema, né? Todo o discurso ideológico, tal como era lá na Guerra Fria, é pobre, né? E o que assusta muito é até reações políticas que nós temos, tal como havia na Segunda Guerra Mundial, né? Extremismo e tudo mais. Então, assim, é um retrocesso grande, né? Enquanto ficar essa disputa ideológica fraca, não tem como. Tem coisas que a iniciativa privada pode gerir muito bem, e tem coisas que não tem jeito, o Estado tem que gerir, porque não é porque ele tem que ser empresário, é porque ele tem que garantir emprego, tem que garantir expansão do produto. O empresário, ele faz isso buscando lucro. Se ele não tem perspectiva, ele abandona o objetivo de gerar emprego e tudo mais. O Estado é que tem que garantir isso, né? Professor, muito obrigada, viu? O nosso tempo acabou, então eu queria agradecer ao professor Everton novamente com a gente. Eu agradeço. Também, professora Daniela, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. E o Conexões está chegando ao fim. Espero que você continue acompanhando a nossa programação e também que acesse o nosso site e as nossas redes sociais para conferir todo o nosso conteúdo. Eu te espero no próximo programa. Tchau!